Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse lugar, esse momento, esse ambiente onde você aprende mais sobre o Ministério Fiel, suas obras, seus autores, aquilo que nós temos feito como ministério e que tem abençoado a igreja brasileira. Hoje nós estamos em um período super importante nesse mês e por conta disso nós iremos conversar com a Renata do Espírito Santo, uma das nossas editoras que está aqui como convidada para falar sobre o tema do Setembro Amarelo, não de forma específica sobre o tema do suicídio, mas da prevenção a ele, né? O quão importante é a gente alertar as pessoas, os pais, os jovens, sobre esse tema tem crescido muito, né? Tanto que a gente tem uma campanha nacional desde 2015 no Brasil sobre a prevenção, né? Sobre esse tema tão importante. E estou aqui com Renata. Muito obrigado, Rê, por aceitar estar aqui comigo nesse tempo. Prazer estar aqui com vocês. Brevemente apresentando a Renata. Ela trabalha conosco aqui desde 2015 na área editorial, trabalhando com livros, mas desde 2012 ela já faz parte da nossa equipe. Tem formação em publicidade e jornalismo pela Universidade Fluminense? Não, Federal Fluminense. Federal Fluminense, em Niterói. Né? Pós em marketing pela FAP. MBA em Book Publishing da Casa Educação São Paulo. Casada, mãe do Theo. E é membro da Igreja Batista da Graça São José dos Campos, onde eu também sou membro. E a gente vai falar hoje sobre um tema que ele começou... A gente tem um livro específico sobre o tema de Setembro Amarelo, mas eu quero falar sobre por que esse livro ele foi idealizado pela autora. A Sarah, eu vou acrescentar e depois eu faço a pergunta para você, tá bom? Sim. A Sarah, ela é uma das editoras ou autoras do Gospel Coalition nos Estados Unidos, e ela pegou uma pesquisa de 2009 onde diversos jovens, especificamente mulheres, passaram a ter um índice maior de solidão, de tristeza, por utilizarem muito as mídias sociais. E num episódio onde ela grava um podcast, que é um artigo, ela tem o nome de Scrolling Alone, ou de você pegar o celular e ficar, né, arrastando para cima, ou para baixo, ou para o lado, sozinho. A ideia é o que acontece com uma jovem que está sozinha com o celular e vendo várias coisas no seu feed nas mídias sociais. E ela começa a ouvir vários relatos de meninas, né? É um podcast onde ela coloca as vozes dessas mulheres anônimas e ela vai comentando o sentimento de cada uma delas, de como há uma transformação grande entre eu sou uma pessoa que se diverte nas mídias sociais para essa mudança onde eu sou uma pessoa que estou apegada e tenho ansiedade. E aí, Rê, a minha pergunta para você, o quão importante a gente tratar sobre esse assunto no Brasil hoje, onde a gente vê vários jovens, especificamente meninas, que é o público que é mais afetado por isso, nas mídias sociais. Então, você falou aí, é um paradoxo, né? A gente tem, ao mesmo tempo que as pessoas estão viciadas, não conseguem sair do celular, aquilo ali não faz bem a elas. Então, né, como é que pode? Uma coisa que você fica agarrado ali na tela e, ao mesmo tempo, que você sai dali, quando você sai dali, ela viu pelas pesquisas, né? Que as mulheres têm saído, principalmente, né, que é o foco da pesquisa delas, mulheres, têm saído angustiadas, têm saído culpadas porque se comparam com outras mulheres, e aí vem, não, esse aqui é a reforma que eu não fiz na minha casa, a viagem que eu não viajei com os meus filhos, com o meu marido, isso aqui, olha, ela foi num show, que, poxa, não aproveitei, e então ela começa a se comparar e isso traz muita culpa e ansiedade, né? E, ao mesmo tempo, ela não consegue sair dali. E aí fica, né? Aquele scrolling alone. Quando você vai ver a hora, você podia ter lido um livro, você podia ter ajudado seu filho em alguma coisa, em alguma tarefa, poderia ter feito tantas outras coisas e você perdeu o seu tempo ali, né? Então... desculpa interromper você, é porque as mulheres são muito afetadas por isso, né? Porque elas recebem um conteúdo no seu feed de uma idealização de vida, né? Então, por isso que elas estão vendo, você falou de shows, de festas. E ela comenta aqui no livro que ela
Primeiro, falando um pouquinho como que ela escreveu o livro, né? Ela teve como base algumas pesquisas, teve também uma pesquisa do Gospel Coalition, né? Onde ela se baseou nas respostas de mulheres que participaram das conferências do Gospel Coalition por alguns anos. E ela viu que ela começa o livro, né? Esse livro aqui, Equilíbrio Social na Era Digital. Não sei se você já mostrou ali para o pessoal. Ainda não mostrei, vou mostrar aqui. Vem nessa câmera aqui, Gordão. Vai ser um lançamento da editora Fiel em breve, né? Não, nesse mês já nesse mês, então, em breve, os próximos dias. E ela fala um pouquinho na introdução sobre a vida dela. Como ela começou a entrar, primeiramente, no Facebook, e ela não conseguia sair dali, ela não conseguia, se via presa nas redes sociais, até que ela falou assim, não, alguma coisa eu preciso fazer. E aí ela deu o acesso dela para o marido dela tomar conta, e ela pedia para o marido, quando ela queria postar alguma coisa que realmente fosse ligada ao trabalho dela, alguma coisa relacionada à igreja, de incentivo, alguma coisa que fosse benéfica, para ela não ficar perdendo o tempo dela lá no Scrolling Alone, ela pediu acesso para o marido, ou então pedia para o marido postar para ela. Então, isso foi uma coisa que foi uma primeira reação para evitar os danos das redes sociais, assim, em excesso, né? Então, aí ela começou e ela fala que isso também não ajudou, porque, na verdade, as redes sociais, elas têm um lado bom e um lado ruim. E a gente precisa aprender a lidar com as redes sociais. Então, esse é o objetivo do livro dela. E aí, ela não escreve esse livro sozinha, né? Ela é editora do livro, ela reúne algumas autoras que muitas de vocês já conhecem, que é a Jen Wilkin, a Melissa Kruger, a Laura Riefler, a Ana Ávila, a Ruth Simons, né, que é uma artista brilhante, faz uns trabalhos lindos de Bíblia, né, como é que é o nome? Lettering. De lettering. Muito legal. E cada uma dessas mulheres vai trabalhar um tema, né? Ou identidade, ou emoções, a influência, os relacionamentos, e elas vão trazer sempre um ponto positivo daquela área dentro das redes sociais, e um ponto negativo, e um princípio bíblico para você saber lidar com esse lado ruim das redes sociais. Então, ela busca um equilíbrio, porque ela entendeu o quê? Não dá para ela simplesmente sair. Tem pessoas, e ela pontua aqui, que realmente precisam deixar as redes sociais, né? São aquelas pessoas que já estão lá no excesso, né? Já saíram do 8 para o 80 e estão precisando realmente recuar. Sim. Mas ela, com esse livro, ela tenta ensinar ao leitor a buscar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Como eu devo me relacionar? E ela busca isso através de princípio bíblico, porque, como tudo na nossa vida, a gente tem que procurar glorificar a Deus, certo? Então, ela vai buscar princípios ali cristocêntricos para você saber trabalhar com a rede social de uma forma equilibrada e de uma forma benéfica, né? Então, é muito interessante. E por que esse livro no mês de Setembro Amarelo, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm vivido uma maquiagem nas redes sociais, né? Sim. Elas não vivem a realidade delas, elas postam o que há de mais lindo e melhor, e às vezes elas estão até... E elas não vivenciam mais, por exemplo, elas vão num show, elas querem postar, elas querem que os outros vejam que ela está feliz ali no show, mas às vezes ela está rindo e por dentro, às vezes, ela nem queria estar ali, né? Então, assim, as pessoas vivem uma mentira. E isso aí vai trazendo cada vez mais ansiedade, cada vez mais você para de viver no mundo real para viver nas redes sociais. E isso vai trazendo ansiedade, vai trazendo angústia e vai culminando lá no... Você sabe que as mídias sociais, as redes sociais, elas são feitas para que o algoritmo te entregue aquilo que mais te satisfaz ou aquilo que você mais faz. Então, tanto que as pessoas dizem que elas, às vezes, podem, em certas épocas de programas de televisão, as pessoas treinam o algoritmo para que elas possam ver mais sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, a gente tem no Brasil um grande momento sobre um reality show que acontece no começo do ano, por exemplo. Aí as pessoas dizem, eu vou treinar o meu TikTok, o meu Instagram ou o meu Facebook para que eu possa receber mais notícias só sobre isso no meu feed.
porque elas querem ser alimentadas. Então, as pessoas sabem que elas são alimentadas por aquilo que elas mais gostam, né? Tiago vai dizer que a gente só peca pelo aquilo que a gente é tentado no coração, pelo aquilo que a gente pode alimentar. Isso é tão sério porque Tiago vai dizer que aquilo que a gente alimenta e aquilo que a gente cede, ele gera um filho e esse filho nos mata, né? É a morte, ele gera a morte. É como aquele casal que, encontrando-se com uma jovem durante alguns meses flertando, passam então a trocar olhares e então começam a se namorar e depois de namorar eles têm um relacionamento, casam, têm um filho e aquele filho que deveria ser a alegria do lar, estou ainda parafraseando o Tiago, ele é um filho que acorda pela manhã ou pela madrugada e chega diante da cama dos pais e mata, tira a vida dos pais. Esse é o pecado. Essa é a ilustração de Tiago do pecado. Né? E as mídias sociais, elas foram criadas para te manter nas mídias sociais, para que você não saia de lá. Né? Tanto é que a gente tem hoje os nossos streamings de vídeo e alguns deles, de forma ousada, nos colocam um botão para que a gente possa pular um momento de, talvez, de apresentação ou um momento de espera de um filme para o outro para que a gente continue assistindo aquele seriado de forma frenética, né? O algoritmo é isso, as pessoas querem a nossa atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse artigo da Sarah sobre o Scrolling Alone, ela pega um dos aplicativos que, em tese, deveria ser um pouco o que iria fazer o contraponto do Instagram. Porque no Instagram você tem o feed de notícias onde as pessoas mostram uma realidade que não é tão real assim. Todo dia em show, todo dia muito bem arrumado e tudo mais. E tem uma outra rede chamada Be Real, né? Que para português seria seja real ou que você seja aquilo que você é. Onde você também tira foto e mostra o momento que você está vivendo. E aí uma das meninas entrevistadas, ela fala, nossa, agora eu estou num outro aplicativo onde eu posso ser quem realmente eu sou, não preciso estar vivendo de forma fantasiosa a minha vida. E o que elas não entendem e elas se enganam é que, da mesma forma, aquela mídia social, aquela rede social, foi programada para ela continuar vendo outras pessoas vivendo a sua vida real. Né? E ela continua sendo presa a isso. E é tão interessante a questão do tema desse artigo, que resulta depois no livro. A Sarah fala, estou escrevendo esse artigo, gravando esse podcast, mas eu já estou estudando um livro, que é o que a gente traz no Brasil hoje como equilíbrio social na área digital, para falar de como o scrolling alone, ele é, na verdade, um espiral para baixo. Né? De como as mulheres, os jovens, ele é um scrolling. Sabe quando você está, talvez, tentando subir... Quando você está com uma corda, por exemplo, o exercício de subir numa montanha, de escalar. Você pega a corda e você puxa e vai para cima. A ideia do Scrolling Alone e do livro também é você mostrar a pessoa pegando uma corda e puxando, mas descendo. Porque cada vez mais que ela dá espaço para uma mídia social, ela se afunda um pouco mais naquilo que Tiago fala, né? Dos seus prazeres, dos seus desejos, onde ela alimenta uma solidão, onde ela alimenta uma tristeza. E isso é o contraponto também da vida, né? E o grande ponto de preocupação da Sarah quando ela faz o artigo, e é o nosso ponto de preocupação como pais, como líderes de adolescentes, é olhar para essas crianças, né, para esses adolescentes e entender o quanto sozinhos eles estão ficando com seus próprios celulares. O quanto a gente até mais adulto fica talvez vendo um ASMR. Se nós adultos já somos completos, a gente tem noção de todas essas dificuldades, de todos esses riscos, e a gente continua ali, a gente não consegue sair. Não. Imagina uma criança que não tem filtro, uma criança que não sabe discernir o que é bom, o que é ruim. Porque eu digo criança, porque você está falando adolescente, mas tem, gente, as crianças elas já nascem, elas veem qualquer vidro, fácil. Elas querem colocar o dedo, porque elas acham que aquilo ali já dá para scroll ali, entendeu? Então, se a gente já é pego dessa forma, já sabendo de tudo de ruim que a rede social pode trazer pra gente, né? Ainda mais nós cristãos, que a gente tem essa noção, imagina uma criança.
né? E aí eles se aproveitam disso, né? E cada vez conseguem captar mais esse público. E aí entra naquela espiral descendente, né? Cada vez vai entrando mais, vai se afundando mais e chega num nível que precisa de intervenção, né? Sim, é interessante ter um dado estatístico, um dado estatístico que fala-se que em qualquer rede social ou em comunidades digitais, 90% das pessoas que estão no aplicativo são audiência apenas. E 1% é o que determina o que as pessoas vão ver. Nossa. Isso é bem interessante porque a gente só consome. São poucos os que estão ditando as regras, vamos dizer assim, né? E isso é algo que vai nos minando a mente. Vai nos minando a mente. As escrituras vai falar que a gente deve cuidar com as nossas companhias, porque elas corrompem os bons costumes. E às vezes uma única companhia que é um celular e você dando várias mexidas no seu feed é o que está moldando a sua mente. Por isso que eu estou falando das jovens, né, que estão vendo sempre outras meninas bonitas ou fazendo danças ou mostrando um dia a dia perfeito. Elas estão sendo moldadas por aquilo. Estão sendo influenciadas, né? E aí uma das autoras aqui, acho que é a Laura Whiffler, ela fala, quem deve ser o nosso grande influencer? Jesus Cristo, né? Ele deve ser o nosso grande influencer, o nosso grande influenciador. Mas quanto tempo a gente passa lendo o que o nosso influencer fala na Bíblia? E quanto tempo a gente passa ouvindo as influencers que a gente gosta, sei lá, sobre maquiagem ou qualquer outro tipo de coisa. Porque isso vai encher a nossa mente, vai encher o nosso coração. E cada vez mais a gente vai ficar viciado nisso, vai se enchendo desse conteúdo, e o conteúdo que a gente deve ser cheia, o conteúdo que vai trazer esse filtro e esse equilíbrio pra gente, que é a Bíblia, né? E é uma coisa incrível, porque... E é como você falou, o inimigo também sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles, o que assim como os algoritmos, né? O que a gente mais gosta e é atraído, e onde a gente vai perder tempo e tal. Então, é uma linha tênue, né? A gente precisa de muita sabedoria, e esse também é um dos outros capítulos do livro. A gente precisa de muita sabedoria, e graças a Deus, quando a gente pede a Deus, Ele dá. Amém. E a gente precisa de muita sabedoria para lidar com as redes sociais. Eu, felizmente, sou uma pessoa que da geração que viveu metade sem internet e metade com internet. Então, eu não tenho essa avidez, eu não tenho muita... não sou muito tecnológica, não sou muito das redes sociais, mas o pouco de tempo... Eu tenho as redes sociais lá para ficar... monitorando coisas mais do meu trabalho, ou coisas que me interessam de conteúdo e tal, mas você vê, eu que não gosto muito, quando eu tô na rede social, ali, quando eu olho pro relógio, já perdi 1 hora. Falei, gente, 1 hora, o que eu poderia ter feito em 1 hora? Muita coisa. Muita coisa. Então, como a gente precisa de sabedoria. Tem um documentário que vai falar sobre mídias sociais e ali eles explicam alguns testes que são feitos para que o celular possa identificar o dedo e o olhar. Misericórdia. Isso é tão realmente impactante, porque imagine que você está no seu feed de explorar, né? Não é o seu feed de amigos, onde você vê as postagens dos seus colegas, mas você está explorando o aplicativo que você está fazendo o scrolling, né? Que você está... Como que seria a palavra em português, Daniel? Vamos lá. Rolagem. Isso, navegar. Vamos lá, rolando. Isso. O aplicativo que você está rolando. Né? Quem está falando scroll, né? Vamos fazer o português. Então, você está ali arrastando o dedo para cima e fazendo a rolagem do feed no explorar. O aplicativo sabe quando você faz assim, para. Que você pausou por conta de, talvez, o conteúdo maior de vídeo ou por conta de uma foto específica. Misericórdia, que medo, hein? E se você clica e você olha um pouco mais aquilo lá, ele já determinou que aquilo ali tem um peso diferente para você. Então, tudo que a gente faz no celular, as empresas, né, tecnologia, ela entende o quanto de peso você dá no seu olhar e no vai gerando informação ali. Vai gerando informação. Isso é o mais perigoso. Sabe por quê? Que é até interessante, você falou que você tem a metade entre internet e metade sem internet. É que
eu tenho aprendido muito com o Conrado a questão do ócio, a questão de você não fazer nada, você saber ficar tediado. E o que acontece que pra gente que já tá mais velho e tem um celular fácil na mão, é que no nosso momento de ócio, ou no nosso momento de tédio, a gente vai buscar, e eu não tenho esse toque, mas a gente vai buscar aqueles vídeos de coisas que dão satisfação, sabe? Sim. O pessoal que amassa os papéis, quem corta um lápis bonitinho, aqueles negócios de cor, aqueles negócios de balde. E a gente... por que eu tô dizendo isso? Porque a gente busca sempre ter um momento de satisfação no nosso dia. Mesmo durante esse momento de ócio, né, a gente precisa ter um momento de satisfação. E é o que a internet está tentando nos dar. E voltando para a Bíblia, o que deveria nos trazer satisfação, né? Que seria a Bíblia, a palavra de Deus, a gente, como diz John Piper, né? A gente vai buscar satisfação em outras coisas, né? E é muito difícil você voltar, né? Você vai... É aquele vício que você precisa ter um limite. E como ter esse limite? Essa é uma boa pergunta, porque a Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa, como você falou, pedir sabedoria a Deus, mas entender quem nós somos diante desse mundo. Exatamente. Nós somos pecadores. E quando a gente entende que a gente precisa de limite. Que a gente é pecador, que a gente precisa de limite, a gente vai... Eu ensinei nos alunos, dei aula, na verdade, né? Não sei se eu os ensinei, né? Mas eu dei aula sobre pecado na igreja, na EVD, e eu falei para eles sobre a questão de errar o alvo, né? Que pecado, dos significados é errar o alvo. Só que eu fiz para eles o seguinte, eu desenhei o alvo num papel e pedi para eles tentarem acertar. Aí eu fiz eles descerem lá embaixo, na igreja, no espaço aberto, e falei, agora vocês vão a 1 metro de distância, e eu vou ficar de costa para vocês e vocês vão tentar acertar o alvo. Joga para frente. E todos eles jogaram as bolinhas para frente, tentando acertar o alvo que estava na costa deles. Porque a ideia para eles era mostrar o seguinte, que por mais que a gente entenda que possa existir um alvo que está aqui desenhado e eu tenho algum desejo de acertar, o pecado em nossa vida, ele é tão... ele nos corrompe tanto que a gente, todas as vezes que joga a nossa flecha, o nosso coração, os nossos anseios e desejos, não é para acertar o alvo. A gente sabe que existe um alvo, mas a gente, de forma intencional, voluntariamente, ignora esse alvo. Então, por isso que a gente precisa ter limites dentro das nossas vidas, né? A gente precisa saber que a gente é pecador, que o Senhor nos auxilia se a gente pedir por sabedoria, que o Senhor nos perdoa se a gente, assim, pedir por perdão, e que a gente precisa ter esse passo um pouco antes. Ainda assim, lembrando Tiago, a gente precisa entender que lugares ou momentos vão nos fazer ter o que as pessoas hoje chamam de gatilho, né? E que coisa que eu faço que me dá algum tipo de gatilho para que eu possa fazer aquela outra coisa errada. Você se perceber, né? Você se conhecer é super importante. Sim. Se conhecer diante do que a Bíblia diz do que você Exatamente. daquilo que a Bíblia fala que você pode ser e que você deve ser. Né? Viver para as boas obras é o que as Escrituras devem nos chamar a fazer. Sim. Né? Sim. Isso é super importante. Sim, e a gente precisa colocar isso em prática, né? E usar as redes sociais de uma forma positiva, de uma forma que vai abençoar tanta gente. Quantas vezes você já entrou na sua rede social que você estava deprimido e leu uma frase lá, ou um versículo, alguém que postou uma frase de Spurgeon, de John Piper, de Tim Keller, e você fala, nossa, aí você lembra, né? Aí você lembra e aí você volta para o seu foco. E então a gente precisa aprender a usar as redes sociais dessa maneira, né? Não só usar com propósito, que eu também considero bom, que é você usar no seu trabalho, né? Usar para pesquisa, são todas coisas boas. Mas qual é o nosso principal fim? É glorificar a Deus. Então, como a gente vai fazer isso nas redes sociais? Como que a gente vai espalhar ainda mais isso para as pessoas que estão assistindo a gente? Às vezes eu vejo assim, estava vendo uma fisioterapeuta, né, falando sobre alguma coisa lá, e uma fisioterapeuta cristã. Então, ela estava colocando Cristo também no trabalho dela e como isso foi benéfico para outras pessoas que não conheciam Deus, né? Então, pensar em maneiras criativas, porque Deus é tão criativo, né?
Sim. Pensar em maneiras criativas de você não só usar aquela rede social quando você fala assim, não, eu uso para trabalho, eu uso para... Usar para trabalho, sim, mas pensando numa forma mais abrangente de você abençoar outras pessoas também, não só para o seu próprio benefício, né? Aquilo ali está me agregando, porque faz parte do meu trabalho, que eu estou aprendendo, porque é conteúdo e tal, mas também como que eu vou abençoar outras pessoas, né? Ou alertar outras pessoas a respeito do mal que... Tem muita gente ingênua. Você vê... É só você olhar... Hoje a gente teve uma palestra super interessante aqui na FEL, né? Sobre segurança pública. E como que você pode alertar pessoas também, né? Nas redes sociais, né? Tem pessoas, gente, que não tem noção. As pessoas... eu que estou na faixa dos 40, eu já me sinto ingênua para muitas coisas, porque eu não me considero uma pessoa tecnológica, uma pessoa que sabe mexer nas redes sociais. Imagina uma pessoa mais velha que também está tentando ali interagir com o neto, está tentando fazer as postagens, está tentando engatinhar e não tem noção dos perigos, né? Então, a gente usar as redes sociais pensando no outro também, não só na gente. Pensando em beneficiar outras pessoas. Isso entra naquilo que eu comentei da porcentagem, né? De 90% ser consumidor e de 10% ser produtor de conteúdo. Falta o 9, eu não lembro o que é o 9. Eu sei que é 90, 9 e 1. E 1 eu sei que é quem produz conteúdo. A gente precisa, tá? E o Daniel é uma pessoa que me encoraja muito a fazer isso. Você precisa estar nas mídias sociais para pelo menos dar uma voz daquilo que é genuíno, aquilo que estimula a palavra do Senhor. E aí, eu sou muito grato a uma coisa que a gente zoa bastante, mas que é muito bom. E um dos meninos do marketing falou, como que essa pessoa faz isso? Toda segunda-feira ou alguns dias específicos da semana, a gente manda a figurinha de bom dia no grupo do marketing, que é aquela figurinha de bom dia do tio, da tia, da avó, do grupo da família. Mas o que nos chama a atenção é que tem bom dias que tem a data específica. Ou seja, tem uma pessoa, ou várias pessoas, que decidiram escrever uma mensagem do dia 28 de setembro, ou do dia 4 de outubro, daquele dia específico de 2023. Ela fez o título cabeçalho com a data e fez o seu devocional e mandou para as pessoas. O quanto isso para a gente dá o ar de tiozão, mas é alguém que está tentando fazer com que a internet seja um lugar de propagação de uma verdade de Deus. Sim. Por mais que seja uma zoeira em nossos grupos, essas pessoas realmente têm tentado levar a outros que estão em desespero uma mensagem de fé. É por isso que a gente também, como mídias sociais, como Voltemos, por exemplo, posta muitas citações. Ou outros ministérios, que não o Ministério Fiel, mas ministérios estrangeiros também fazem muitas citações, porque entende que em algum momento alguém vai olhar aquilo, vai ser impactado por aquilo. O que antigamente poderia ser o folheto. Né? As pessoas, né? O folheto de mão, né? Passado de pessoa para pessoa. Coisas simples, né? Coisas simples. Né? É entender que o tipo de comunicação, o meio de comunicação que a gente tem vivido, as tecnologias que a gente tem, e como utilizar aquilo para glorificar a Deus e ajudar pessoas. Né? É porque hoje em dia as pessoas estão tão, assim, centradas nelas mesmas, que ainda mais na rede social, né, que você está pensando ali no seu, em como que você vai fazer, em como você vai aparecer, em como você vai, em como as pessoas vão te ver, você não pensa no outro, né? É muito difícil a gente pensar no outro enquanto a gente está ali na rede social, a gente pensa no outro enquanto a gente está pensando em atingir e vender, às vezes anunciantes e tal, mas a gente não pensa no outro nas questões que são importantes, as questões que são do alto, as questões... Né? Que tem peso de glória, né? Que Exatamente. Tem peso para uma vida eterna. E aí... Então, antes da gente postar qualquer coisa, a gente tem que lembrar isso aqui, aquelas perguntas, né? Isso aqui é bom para quem? Vai fazer o bem a quem? Vai atingir quantas pessoas? Se você concluir que aquilo ali, você está perdendo seu tempo, esquece, não faz aquilo, entendeu? Vai fazer para quê? Vai postar para quê? Você vai postar para gerar ansiedade em outra pessoa? Vai postar que você, sei lá, qualquer coisa, mas aquilo ali, qual é a sua intenção do coração quando você vai postar aquilo? Então, você tem que sondar seu coração, né? Sim. Por que você está postando aquilo? Porque, gente, ainda mais nas redes sociais, né? A velocidade é mais rápida do que o rádio, que na época que eu estudei comunicação social, o rádio era mais rápido. Mas é tudo muito rápido, então... Você nem tá pensando, você não tá avaliando o que você tá fazendo, entendeu? E aí, a boca fala, o coração tá cheio, aí vai.
Mas não, a gente tem que pensar, a gente tem que sondar o nosso coração, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter filtro. A gente não pode sair postando qualquer coisa. Sim. E teologicamente também, quantas vezes as pessoas postam coisas que são para cutucar alguém? Indireta. Qual é o objetivo daquilo? Aquilo vai glorificar Deus? Aquilo vai abençoar seu irmão? Aquilo nem te fazendo bem tá. Pra que você vai postar aquilo? Então pensa antes de postar, reflita e filtra. E se não for bom, não posta. A gente tem dado um tom talvez mais de alerta, né? E o livro ele tem o nome de Equilíbrio Social na Era Digital, né? Aí a gente caminhando já ao final, Rê, o que você poderia trazer de palavras de equilíbrio para quem nos ouve? Ou eu estou pensando muito também no pai, sabe? No pai que tem um filho adolescente e que ele vê o filho sozinho fazendo o feed no dedinho, assim. Tá na sala, tá todo mundo almoçando ou jantando, ele tá lá olhando o celularzinho. Eu queria 2 palavras, então, se você puder. Como buscar um equilíbrio nas mídias sociais ou nessa era digital. E que palavras você poderia dar a esses pais que talvez não estão tendo dificuldade de como se aproximar do filho que está nesse momento de solidão. E que ele não sabe o quanto o que o filho está pensando. Né? Eu ainda não passo por isso, meu filho é pequeno, mas eu acredito que a gente tem que dar um passo para trás. Como é o seu relacionamento com seu filho sem as redes sociais? Boa. Você gasta o seu tempo com seu filho? Porque não existe maternidade, paternidade sem você ceder. Sem você... se você só pensa em você, não dá para você ser mãe ou pai. Se você não quer perder o seu tempo educando, educar dá trabalho. Educar, você gasta o seu tempo. E quantos pais hoje em dia que trabalham fora ou trabalham dentro de casa estão dispostos a gastar o tempo, e não é o tempo só quando você vê que a ponta do iceberg está aparecendo de problema, não. É antes, é preventivo. Você está gastando tempo com seu filho, você está vendo os pensamentos dele, a forma como ele está agindo, quem são os amigos dele? Você conhece os amigos dele? Você conhece os pais dos amigos dele? Você tem intimidade suficiente, um relacionamento sólido com seu filho para você saber o que... Porque isso tudo vai refletir nas redes sociais. Ele não vai postar nas redes sociais ou não vai buscar algo que ele não esteja vivendo. Certo? Então, antes das redes sociais, você tem que ver a sua vida com o seu filho na vida real. Como é que você está gastando tempo com seu filho? Ou você acha que conversar com seu filho é perda de tempo, não vai adiantar? Porque eu já vi vários pais falando sobre isso. Meu filho já tem... Teve um pai que falou, até de um pediatra que eu ouvi. Meu filho tem 14 anos, vou deixar pra lá, ele não me obedece mesmo, não ouve o que eu falo. Desistiu. O pediatra falou assim, mas olha só, com 14 anos de idade, o cérebro nem se formou totalmente. Sabe quando que o cérebro se forma plenamente? Com 25 anos de idade. Uau. Ou seja, com 14 anos, você tem mais que estar ao lado do seu filho e ajudando ele a ter os filtros, porque ele não tem, ele está aprendendo. Ele está naquela coisa hormonal ali que não sabe nem se é adolescente, se é adulto, o que é, para onde vai. Então, quem vai orientar? É a escola? Claro que não é a escola. Também é a igreja que vai orientar meu filho? Não, é você. São os pais, começa em casa, são os pais. Então, se você não está dando atenção ao seu filho, se você não sabe o que está no coração do seu filho, como é que você vai ajudar ele nas redes sociais? As redes sociais são um reflexo da vida dele. É uma boa... Eu vou fazer uma pausa aqui pra gente fazer um merchan. Converse com seus filhos é um excelente livro que a gente tem no nosso catálogo, que a Renata também trouxe editando. Converse com seus filhos, como é que é? Uma linguagem na graça? Converse com seus filhos na minha cabeça. Como você pode falar de forma graciosa ao seu filho para que ele possa aprender a falar com Deus e você também conversar com ele de maneira que o estimule na graça e na verdade do Senhor. E você pode acessar no nosso site editorafiel.com.br. Lá existe o Fiel Mais. O Fiel Mais basicamente é a nossa assinatura gratuita, onde você acessa, deixa o seu cadastro e todos os livros da Editora Fiel, dentro desse seu login, vão estar já com 30% de desconto. Converse com seus filhos, também é um desses livros que estará lá com 30% de desconto. Quer falar, William? Qual que é o subtítulo? Educando a linguagem da graça.
Converse com seus filhos, Educando com a Linguagem da Graça. Excelente livro que o Daniel fez um grupo de leitura, leu bastante, a minha esposa leu todo o livro. Aí ela falou assim, olha, o Conrado não está nessa idade, mas você está nessa idade para conversar comigo. Então a gente vai conversar eu com você, na linguagem da graça, um com o outro. Então acesse editorafiel.com.br, você faça seu cadastro lá, Fiel Mais, você tem 30% de desconto. E se você utilizar o nosso cupom Ministério Fiel Podcast, você ainda tem mais 20% no livro Converse com seus filhos e também nesse Equilíbrio Social na Era Digital. Agora, Rê, seu segundo ponto, como ter equilíbrio na era social. Qual a dica você poderia dar? Olha, a minha dica na verdade, o que eu fiz. É porque as redes sociais não me atraem dessa maneira, né? Porque eu já falei para você, eu sou de uma geração que já viveu sem a internet, sabe o que é viver sem internet, sabe o quanto é bom viver sem internet, viver sem gente toda hora no WhatsApp, vamos lá, não sei o que, responde isso, responde aquilo, 300 pessoas ao mesmo tempo falando com você. Entendeu? Por isso você me deixa falando sozinho no WhatsApp. É por isso que eu te cancelei, né? Lembra? Pronto, lembra. Renata me arquivou lá, falou, chega, não vou conversar mais com o Marcílio, não. Pois é. Então, eu acho que você precisa ter equilíbrio na sua vida. Você precisa ter, sim, um tempo... o tempo dividido, um tempo para você ler a palavra, um tempo... Mães com crianças pequenas vão ter esse tempo meio... conturbado. Simultâneo com outras tarefas. Okay. Mas ainda assim, Deus está falando com a gente, né? Deus não para de falar com a gente. As coisas estão acontecendo, basta que a gente esteja atenta, né? Às vezes a gente está lavando uma louça e a gente está lembrando de alguma coisa que a gente fez. Ai, Senhor, perdão. E Deus está ali, está trabalhando no seu coração e tudo. Então, eu acho que a gente precisa de equilíbrio, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, né? Eu acho que a gente precisa diminuir o nosso ego, porque a gente está postando as coisas para quê, para quem, para mostrar o que para quem, né? A gente deve se fazer essa pergunta. Eu estou glorificando a Deus? Eu estou abençoando alguém? Eu estou me edificando? Se não, não posta. Sabe? Então, eu acho que você tem que ter um equilíbrio. E para essa geração mais nova que só viveu na época da internet, eu acho que é um desafio muito grande. Sim. É uma reeducação, talvez. Ela tem que ser educada a viver um pouco sem a internet. Ela tem que saber viver sem a internet. Ela não pode ficar dependente da internet para viver. Entendeu? E isso vem de quem? Dos pais, né? Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento ao comportamento dos nossos filhos, o que eles estão assistindo na internet. Tem que saber sim, tem que olhar sim, tem que ver, Sim. Né? Se você olha tudo do seu filho, você vai poder olhar... Gente, tem adolescente aí que tem a senha e os pais não têm a senha do celular, das redes sociais. Isso são outros 500, né? Só um caso específico. Eu tenho um primo, ele era bem pequenininho e mexendo com o celular. E a gente vendo ele com fone de ouvido, ele mexendo no YouTube. E aí ele tava vendo o Pica-Pau lá, brincando e tudo mais, dançando. Só que quando a gente foi ver a letra, era só um funkão dos pesados. E tipo, o que o pessoal tem feito, pelo menos nessa época que a gente pegou esse celular com ele, vários desenhos animados... que tá o desenho lá brincando, é como se fosse o episódio inteiro. E o áudio do vídeo, ele é todo de funk carioca. Não, né? De funk do Brasil. Renata é carioca, não sei se vocês perceberam aí eu no sei. Sotaque. Bom, eu não sei se existe um funk bom, né? Não sei se o paulista é bom. Funk americano talvez. Mas foi muito... chocante pra gente, porque era um Pica-Pau brincando ali, só que a música que ele tava ouvindo era um funk. E a gente só descobriu porque ele começou a balbuciar a letra. E aí a gente percebeu como é, o que você tá falando aí? O que você tá assistindo, o que você tá aprendendo a fazer as coisas? E quando você foi ver, era criança vendo um desenho com uma influência... Quantos anos? Não devia ter mais que 6 anos. Já falava... Então, uma advertência aí pra gente refletir, né? O fone de ouvido. Talvez seja melhor ele ouvir sem fone, né? Vai te atrapalhar a ler, mas pelo menos você vai estar ali observando o que né? Você não está vendo, mas você está ouvindo. Eu tenho um amigo, aí vou finalizar e você termina. Eu tenho um amigo, um pastor Helenon Campos. Eu amo ele, a família dele. E ele tem o filhinho deles, o Augustus. E algo que eu fico assim, admirado é que o Augustus assiste a TV baixo.
Não é aquele som alto de criança que vê desenho estridente. Ele só precisa ouvir o mínimo ali. E a gente consegue conversar na sala. Imagine você como pai e com seus amigos conversar na sala enquanto a criança com uma idade maior assiste a TV com som tranquilo. Que ninguém atrapalha. Isso aí é um tema para o outro podcast, porque hoje em dia as crianças Você vai vir? Tem que convidar você para você ver. Não é muito a minha área, mas as crianças estão reinando, né? Basta você. Na nossa época, a criança não participava muito em conversa de adulto, não tinha essas coisas, né? Hoje em dia, quem determina o que a família vai comer, o que vou assistir, é a criança, né? Sim. Então, e aí os adultos estão ficando reféns, estão ficando com medo dos filhos. Ainda tem isso. Mas é papo para outra conversa. Né? Rê, obrigado pelo seu tempo, pelas dicas. Obrigado pelo seu trabalho como editora, trazendo livros tão importantes para o Brasil. Graças a Deus. Que abençoe muitas pessoas. A gente tem visto grandes transformações com a série Boas Novas dos Coraçõezinhos, né, que você trouxe. Esse é um dos livros também, Equilíbrio Social, os da Elizabeth, que você tem feito também, e aí tem coisas novas que virão no próximo ano não, mas no outro com certeza. Mas, meu irmão, minha irmã, se você está nos acompanhando, assistindo, nos ouvindo, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse episódio com quem faz sentido, para essa pessoa que você entende que é mãe, que está com o filho talvez nesse momento de só passando o dedinho no feed, que você precisa alertar essa mãe, ou de outras pessoas da qual você tem conversado, um grupo de estudo talvez, da qual vocês já trataram sobre esse tema. Compartilhe com essas pessoas e aproveite, né, o nosso livro lançamento Equilíbrio Social na Era Digital, com desconto em nossa loja, né? Novamente, 30% de desconto você já tem se você assinar como Fiel Mais, e mais 20% utilizando o código Ministério Fiel Podcast para você ganhar o livro com 50% de desconto. O outro também conversa com seus filhos. Rê, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigada, eu que agradeço. Abençoe, e a gente vai marcar um próximo com outros temas, talvez mais voltado para filhos, e a gente vai ter aí uma mesa mais longa. Sim. Com certeza vai ser muito mais tempo. Conteúdo. Com mais conteúdo. Gente, Deus abençoe vocês, a gente vê numa próxima e até lá. Valeu. Tchau. O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de fala portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre no nosso site nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministériofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.